As 18 melhores plantas de sombra que prosperam com facilidade. Hosta. Hosta. Várias espécies plantas de sombra. Hostas são notáveis por ter volume. Alguns dos tipos maiores dessas plantas de sombra chegam a 1 metro de altura. Hostas formam um jardim frondoso denso o suficiente para sufocar as ervas daninhas. Se plantadas em fileiras, elas são impressionantes o suficiente para servir de fronteiras. Este grupo de plantas oferece muitas variedades diferentes. Liriupe. Liriupe, Liriopes spicata, parece uma grama, mas na verdade é um membro da família dos lírios. Possui uma flor espetada, variando em cor de branco a lavanda. Tenha sempre cuidado com essa planta, pois ela pode ser muito invasiva. Dedaleira. Deladeira. Plantas de sombra. Dedaleira é conhecida por sua exibição floral vistosa. É também uma das plantas mais altas para sombra seca. Não plante dedaleira se você tiver crianças pequenas, pois é bastante venenosa. Ele tolera a sombra clara, mas também pode ser cultivado em sol pleno nos climas mais frios. Lírio de um dia. Lírio de um dia. Plantas de sombra. Lírio de um dia. Suas belas flores duram apenas um dia, mas não se iluda pensando que você não terá muitas. Ajuga. Ajuga. Plantas de sombra. Ajuga é muito agressiva, não importa se é cultivada como plantas de sombra ou de deserto, elas mantêm seu comportamento invasivo, por isso deve ser cultivada com muito cuidado. Esta cobertura do solo se espalha enviando corredores. É uma característica maravilhosa se você quiser cultivar algo que preencha uma área vazia, mas é uma característica terrível para plantas próximas. Você estará sempre puxando os brotos produzidos por todos esses corredores se você cultivar esse invasor perto de um canteiro de flores. Pachysandra. Pachysandra terminalis produzem flores brancas na primavera, mas é cultivada principalmente por sua folhagem verde robusta. Esta cobertura do solo é comumente chamada de Pachysandra japonesa, pois sua região nativa é o Japão e China. Vinca major. Vinca major. Plantas de sombra. Se você quer mais do que uma vegetação a partir de uma pequena cobertura do solo, a vinca major pode fornecer a resposta para você, com as adoráveis flores azuis que ela produz na primavera. Embora esta planta tenha o potencial de se tornar invasiva se não for tendentemente consistente. Soudrop. Soudrop. Plantas de sombra. Essas plantas de bulbos que florescem cedo são tão impacientes para a chegada da primavera quanto você. Sciu siberiana. Sciu siberiana. O bulbo Sciu siberiana também é chamado de sciu porque seu nome em latim que é Sciu siberiana. Sciu precisa de muita água durante a estação de crescimento, que é a primavera. Mas, considerando a umidade presente em muitas regiões durante a primavera, isso geralmente não é um problema. Flor de espuma. Flor de espuma. Plantas de sombra. Flor de espuma é uma planta selvagem. Juntamente com alguns dos outros perenes para a sombra, é realmente uma das suas melhores escolhas para cultivar plantas de sombra que você pode colocar no chão e esquecer. Sendo adaptadas à sua região, as plantas nativas são muito capazes de cuidar de si mesmas. Muitas plantas têm dificuldade em prosperar na sombra, não apenas por causa da luz solar reduzida, mas porque a água evapora mais lentamente na sombra, criando um ambiente úmido. Felizmente, algumas plantas são adequadas para o cultivo em locais sombreados e úmidos, desde coberturas baixas de cultivo até grandes arbustos floridos. Begonias. Begonias. As begônias têm sido favorecidas para os jardins de sombra há anos e as variedades tuberosas de flores grandes representam um sangue real. Estes tubérculos são fáceis de levantar e armazenar por muitos anos de exibições magníficas. Você pode cultivar os mesmos tubérculos por mais de 10 anos. Torênia. Torênia. Plantas de sombra. Ao procurar por uma adição duradoura e chamativa ao canteiro de flores, considere a torênia. Não se deixe enganar. Enquanto as flores parecem delicadas, elas são resistentes e capazes de resistir ao calor mais quente do verão quando plantadas adequadamente. Aprender a cultivar uma torênia é fácil bastante para um jardineiro iniciante. Hortênsias. Jardim de hortensias. Florescendo na primavera e no verão,
a hortênsia é considerada um arbusto. Mas pode ser um grande obstáculo em seu quintal. Alcançando até 4 metros de altura, a hortênsia cresce rapidamente e muitas vezes preenche um espaço em apenas um verão. Com floração que começa na primavera e muitas vezes duram todo o verão no início do outono, flores de hortênsia podem ser a planta de fundação de sua paisagem. Rododendros e as azáleas. Rododendron, plantas de sombra. Os rododendros e as azáleas, ambos do gênero Rhododendron, essas plantas de sombra têm espetaculares aglomerados de flores vistosas, além de grandes folhas verdes. Os rododendros têm as flores tubulares, em forma de sino e muitas vezes perfumadas. As folhas das azaleas são menores e geralmente pontiagudas e estreitas. Estes arbustos preferem climas com chuvas adequadas e verões úmidos. Samambaias. Folhas de samambaia, plantas de sombra. Samambaias são relativamente fáceis de cultivar, no entanto, correntes de ar seco e temperaturas extremas não ajudam. Samambaias que são mimadas e protegidas de coisas como ar seco e temperaturas extremas o recompensarão com frondosas folhas verdes o ano todo, embelezando seu jardim interno mais do que você possa imaginar. Plantas de sombra para ambiente fechado. Se você já se perguntou como cultivar plantas dentro de casa, eu já estive na mesma posição e fiquei frustrado com a falta de recursos disponíveis para me ajudar a tomar minha decisão. Mas você terá algumas plantas úteis aqui. Essas não são as únicas, mas elas se saem muito bem nesses ambientes.